Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Caríssimos irmãos, celebramos com muita alegria há 40 dias a solenidade do Natal do Senhor. Hoje é o santo dia em que Jesus foi apresentado no templo por Maria e José. Exteriormente, cumpria as prescrições da lei, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Aqueles dois santos velhos, Simeão e Ana, tinham vindo ao templo sob a inspiração do Espírito Santo. Iluminados pelo Espírito, reconheceram o Senhor e anunciavam-no a todos com entusiasmo. Também nós, aqui reunidos pelo Espírito Santo, caminhamos para a casa do Senhor ao encontro de Cristo. Aí o encontraremos e o reconheceremos na fração do pão, enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte e origem de toda a luz, que neste dia mostraste ao santo velho Simeão a luz que veio para se revelar às nações, humildemente vos suplicamos, santificai com a vossa bênção estas velas e ouvi a oração do vosso povo, que se reuniu para as levar solenemente em honra do vosso nome, de modo que, seguindo sempre o caminho da virtude, chegue um dia à luz que jamais se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caminhemos em paz ao encontro de Cristo. Yeah.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, humildemente vos suplicamos que, assim como o vosso Filho unigênito foi neste dia apresentado no templo, revestido da nossa natureza humana, assim também, de alma purificada, nos apresentemos diante de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Malaquias. Assim fala o Senhor Deus: vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Imediatamente entrará no seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança por quem suspirais. Ele aí vem, diz o Senhor do Universo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem resistirá quando ele aparecer? Ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavandeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar, purificará os filhos de Levi, como se purifica o ouro e a prata, e eles serão para o Senhor os que apresentam a oblação segundo a justiça. Então, a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Uma vez que os filhos dos homens têm o mesmo sangue e a mesma carne, também Jesus participou igualmente da mesma natureza, para destruir pela sua morte aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertar-se aqueles que estavam a vida inteira sujeitos à servidão, pelo temor da morte. Porque ele não veio em auxílio dos anjos, mas dos descendentes de Abraão. Por isso, devia tornar-se semelhante em tudo aos seus irmãos, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço de Deus, e assim expiar os pecados do povo. De facto, porque ele próprio foi provado pelo sofrimento, pôde socorrer àqueles que sofrem de provação. Palavra do Senhor. esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém
para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o filho primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. Palavra da salvação. No contexto desta celebração tão expressiva e que está tão entranhada na vida das nossas comunidades cristãs, com diversos nomes, a apresentação do Senhor, podíamos assim dizer, essa é a denominação mais importante, é Jesus Cristo que é apresentado, Ele que é a luz do mundo, é apresentado no templo, mas também reconhecido como Nossa Senhora das Candeias. O povo cristão muitas vezes coloca em Nossa Senhora o mistério que ela trouxe no seu seio, que ela deu à luz e que depois ela colocou presente a toda a humanidade para iluminar todo o ser humano e, naturalmente, a humanidade no seu todo. É verdadeiramente esta a solenidade, esta a festa que nós celebramos hoje. Estamos a colocar-nos perante Jesus. Jesus que encarna junto de nós e Jesus que assume a nossa realidade histórica, cultural e religiosa. O próprio Evangelho dá-nos essas indicações. 40 dias depois de Jesus ter nascido, a prescrição da lei dizia que todo filho primogênito devia ser levado ao templo, eis José e Maria a cumprir integralmente aquilo que estava preceituado pela lei. Jesus não sai desta realidade. Isto quer dizer que é neste contexto histórico, neste contexto cultural, neste contexto humano que nós vivemos hoje, que realmente Deus quer que o seu Filho novamente e permanentemente venha ao nosso encontro. Por isso não é uma questão só intimista. Não é só uma questão intimista, não é só uma questão pessoal, é muito mais do que isso. Então nós temos que ver que Jesus vem para se integrar, porque só integrando-se, como diz a carta aos Hebreus, então é que Ele atuará salvificamente na pessoa, antes de mais, naturalmente, na humanidade no seu todo e, naturalmente, em todas as circunstâncias da vida da pessoa. E quer atingir a cultura, quer atingir a própria sociedade, quer atingir todas as realidades humanas. Ele quer tocar todas essas mesmas realidades. Por isso é que o primeiro pensamento que gostaria de trocar convosco, e a partir da palavra de Deus, certamente é este.
Nós hoje somos convidados a olhar para a nossa história, somos convidados a olhar para a nossa cultura, somos convidados a olhar para a nossa igreja, para a nossa realidade e reconhecermos que hoje, neste ano, estamos a celebrar esta vinda de Jesus Cristo ao meio de nós, ao nosso templo, onde nós nos encontramos enquanto comunidade, nesta realidade assim abrangente, para ser luz para todos nós. Não é algo do passado, não é algo alheio à nossa própria pessoa, é algo que se integra. Ele integra-se, Ele conhece-nos, Ele quer atuar a partir de dentro de cada um, de cada cristão, de cada comunidade, de cada sociedade, de cada cultura, no âmbito da nossa própria história. Eu gostaria de aqui lembrar aquilo que é o nosso propósito deste ano, dentro da caminhada sinodal. É precisamente isto. Olharmos para os sinais dos tempos. Sinais dos tempos que estão na nossa sociedade, com todos os problemas que ela possa ter, estão na nossa cultura, com tudo aquilo que são as manifestações do pensamento, das relações, das tradições, também dos desesperos ou das esperanças que estão aí no contacto entre o ser humano, na nossa realidade concreta da nossa diocese, e olharmos para a nossa igreja, para a nossa comunidade, ver nela como estamos e o que nos falta. Como é que estamos a ser comunidade e a ser cristãos? Como é que estamos a cumprir a nossa missão? Ou, no fundo, estamos a negligenciar aquilo que o Senhor realmente nos pede? Mas permita-me que neste contexto também muito real, nós coloquemos aqui algo que a Igreja nos convida a meditarmos, a rezarmos, a contemplarmos, mas também a agradecer ao Senhor e a empenharmos-nos nas vocações de consagração. E eu gostaria precisamente de as colocar neste momento na realidade concreta, nesses sinais dos tempos que nós somos chamados a descobrir a partir da luz que Jesus Cristo projeta em nós pela ação do Espírito Santo. Nós que somos herdeiros de uma riqueza enorme de vida contemplativa, de vida religiosa ativa, feminina, masculina, todos nós o sentimos, muitos de nós usufruímos ainda desta presença dos religiosos, graças a Deus, e temos de dar graças a Deus por religiosas e religiosos que continuam hoje a atuar na nossa própria diocese, mas também dizer que todo cristão deve descobrir a sua vocação à luz de Jesus Cristo, para reconhecer qual é o estado de vida, aonde é que Jesus Cristo nos encaminha. E hoje, de uma maneira muito particular, louvando o Senhor pelo dom da consagração, empenharmos-nos em provocar nas famílias, provocar nas nossas comunidades, provocar na nossa realidade como Igreja esta descoberta da alegria do que é verdadeiramente viver a consagração plena da vida ao serviço de Deus e ao serviço dos irmãos. Este ano, como tema, foi-nos dado dizer consagrados para evangelizar, leigos para evangelizar, sacerdotes para evangelizar. Todos nós somos chamados a ser obreiros de evangelização. Também os próprios consagrados são chamados a estarem no coração da Igreja com o seu próprio carisma, com os dons do Espírito Santo, como Ele quer despertar em cada instituto religioso ou na consagração laical, a sua maneira de estar neste mundo para serem testemunhas de Jesus Cristo, tal como Ele quer revelar-se hoje ao mundo em que estamos. Peçamos pelos nossos consagrados e peçamos também pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades, para que o Senhor nos dê a graça de termos mais vocações consagradas e mais santas vocações consagradas. O segundo pensamento que brota daqui é precisamente aquele que nós temos no âmago, no núcleo desta mesma celebração e na própria palavra. Afinal, a partir da realidade concreta, histórica, cultural, social,
aonde Jesus se integra, é aí que nós somos chamados a contemplar a esta criança, a este Jesus, a este Filho de Deus, verdadeiramente como o Salvador, como Filho de Deus. Não é exterior à realidade, porque fora da realidade do mundo nós não encontramos a Jesus Cristo. Ele submete-se por si mesmo, voluntariamente, às condições de cada tempo, como que a indicar-nos a nós também, que para o descobrir nós temos que estar atentos a este mundo. E estando atentos aos sinais deste mundo, que nos provoca e nos desafia, iluminados pela palavra de Deus, nós podíamos dizer que esta voz de Simeão e de Ana hoje estão aí, e estão nos sinais que Deus nos vai colocando neste dia a dia que nos confronta e nos desafia. Estão na comunidade cristã, que é chamada pela ação do Espírito Santo a descobrir este Jesus de Nazaré, que não é um simples homem, que não é mais um que vem a este mundo, que não é mais um ídolo, que não é mais um programador ou não é mais alguém que no fundo está à disposição dos nossos próprios caprichos. É alguém que dá valor à nossa humanidade, que dá valor à nossa história, que dá valor à nossa sociedade e à nossa cultura, para que, através de nós e connosco, descobrindo como luz para esta humanidade de hoje, expurguemos tudo aquilo que é nocivo, que é mau, como nos dizia a primeira leitura. Quem é que vai enfrentar este mensageiro, este que vem em nome de Deus? Porque ele vem como fogo, ele vem como a lexívia dos lavadeiros, ele vem para purificar e limpar. Não tenhamos medo, porque ele vem para nos restituir a nós a imagem daquilo que ele é, a perfeição de Deus, feito homem, para que também nós possamos alcançar essa perfeição, sendo homens na comunhão com Deus. É este o grande trabalho de Jesus junto de nós. Não tenhamos medo de abrir as portas do templo, não tenhamos medo de abrir a nossa vida, não tenhamos medo de abrir a nossa história e a nossa cultura, não tenhamos medo perante os preconceitos que cada um possa ter em si mesmo. Jesus vem para libertar, Jesus vem para transformar, Jesus vem para salvar, redimir, Jesus vem para restituir o homem novo, a que nós temos direito, e o Senhor sabe disso, porque somos filhos de Deus, e por isso vem para nos libertar tudo aquilo que pode obstaculizar esta realidade de uma vida nova, vida de comunhão com Deus e vida de comunhão com os irmãos. E daqui vem um terceiro pensamento que eu gostaria de partilhar convosco, e já o indiquei. Temos aqui duas figuras, este Simeão e esta Ana. Estão no templo, estão inspirados, diz o texto bíblico, pela ação do Espírito Santo, para que aquela criança seja reconhecida na profundidade do que ela é, para o manifestar. A apresentação e manifestação de Jesus. Nós podíamos perguntar, quem é que faz hoje este trabalho de apresentação de Jesus? Quem é que toma o lugar de Simeão e de Ana, para que através da ação do Espírito Santo possa dizer que este Jesus é verdadeiramente o Salvador. E Salvador não apenas de cada um de nós que pertence à comunidade cristã, mas Salvador de todos e também daqueles que porventura não pertencem à comunidade cristã, que esmoreceram a sua fé, que perderam a consciência de pertença a este povo eleito que é a Igreja, ou então que ainda nem sequer tomaram consciência da sua filiação divina, ou ainda ninguém lhes anunciou verdadeiramente quem é o Salvador da humanidade deste século XXI, que não é outro senão Jesus Cristo. Pois estas duas personagens hoje somos nós. Somos nós que estamos aqui, nós que estamos no templo, nós que frequentamos o templo, movidos pelo Espírito Santo, somos chamados a reconhecer constantemente aquele que é centro da nossa realidade comunitária, é Jesus Cristo. E reconhecê-lo não apenas intelectualmente, muito mais do que isso, é reconhecê-lo pela entrega da nossa própria vida. Eles iam diariamente ao templo. Eles tinham entregue a todos aqueles pormenores da vida de Simeão e de Ana, é para dizer que eram pessoas entregues,
disponibilizaram-se interiormente, despojaram-se de si próprias. Para quê? Para se colocarem na expectativa do que Deus tinha a dizer-lhes nesse final dos tempos. Por isso, aquele que veio dizer: completou-se o tempo, é este: completou-se o tempo. E se nós nos colocarmos nessa expectativa, se nos colocarmos neste sentido de comunhão, também ouviremos da parte de Jesus Cristo a dizer: completou-se o tempo. Agora já temos aquele que no fundo nos vem revelar o coração de Deus. E vem nos revelar a nós próprios, o que nós somos, na nossa dignidade. E vem nos impulsionar para que sejamos nós, enquanto comunidade, e naturalmente também, pessoalmente, a sermos anunciadores, apresentadores, pela nossa vida, pelo nosso comportamento, deste Jesus, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, hoje presente na Igreja, mas que precisa ser revelado. Este é o nosso compromisso, é o compromisso de todos nós. E aí já podíamos dizer, dando graças a Deus pelos consagrados que revelam verdadeiramente este Jesus na sua vida, também nós nos devemos sentir consagrados pelo batismo. E nesta consagração e nesta entrega, também com a missão de apresentar o Senhor. Mas também há aqui uma atitude que é muito própria de uma comunidade cristã e de um cristão. É aquilo que aparece na descrição de Maria e de José. Eles meditavam todo este mistério no seu coração. É preciso também nós aprendermos de Maria e de José este sentido contemplativo, para podermos saborear em nós a riqueza do mistério que celebramos, a riqueza daquele que verdadeiramente vem ao nosso encontro, aquele que é a plenitude do amor, da ternura e da bondade. Sermos contemplativos, para assimilarmos, para nos deixarmos permear por aquele que no fundo quer vir ao nosso encontro e quer penetrar a nossa própria existência. Tenhamos essa atitude, para então também termos o mesmo comportamento de Jesus. Está ali a dizer que ele, entretanto, crescia, tornava-se robusto. É assim que ele nos manifesta que também nós, perante Deus e perante os homens, somos chamados a uma robustez, não apenas física, mas sobretudo a uma robustez moral e uma robustez, no fundo, de graça, de vida em Deus, para que a nossa vida seja pautada pela comunhão com o Senhor. Que este dia, e naturalmente olhando para José e Maria, olhando para Maria que tem este gesto de trazer Jesus e de o entregar para que seja conhecido, que nós peçamos as bênçãos do Senhor e que peçamos também a proteção de Nossa Senhora, que ela nos traga Jesus sempre e que nós olhemos para Ele como o verdadeiro Salvador, nosso e dos nossos irmãos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
convocados pelo Espírito Santo para celebrar a apresentação do Senhor, unamo-nos a Maria e a José, a fim de sermos nós também apresentados a Deus Pai, dizendo com alegria: iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que a Igreja, templo santo do Senhor e sinal do encontro entre Deus e o homem, leve às nações o Evangelho e a luz de Cristo, oremos. Iluminai-nos, para que Maria, mulher atenta à voz de Deus, esposa dedicada e mãe solícita, nos ensine a ser fiéis como ela, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os responsáveis pelas nações e suas leis respeitem a igualdade dos cidadãos e promovam o bem-estar de todos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os idosos das nossas comunidades vejam em Cristo a salvação que Deus nos deu e recebam o carinho dos seus filhos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que as jovens mães cristãs de todo o mundo saibam oferecer os seus filhos ao Senhor e ser para eles o que Maria foi para Jesus, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os membros da nossa família paroquial e os que já partiram deste mundo cantem sempre os louvores do Rei da Glória, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor nosso Deus, que em vosso Filho apresentado no templo manifestastes ao mundo a luz das nações, fazei que a vossa Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, cresça em santidade e se encha de sabedoria. Por Cristo, Senhor nosso.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que na vossa bondade quiseste que o vosso Filho unigênito se oferecesse a vós como cordeiro sem mancha pela vida do mundo, fazei que vos seja agradável a oblação da vossa Igreja em festa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje o vosso Filho eterno como vós é apresentado no templo e proclamado pelo Espírito Santo, glória de Israel e luz das nações. Por isso, vamos com alegria ao encontro do Salvador e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes a reunir na vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus de bondade, que respondestes à esperança do Santo Simeão, confirmai em nós a obra da vossa graça, assim como lhe destes a alegria de receber em seus braços, antes de morrer, a Cristo, vosso Filho. Concedei que também nós, fortalecidos por estes sacramentos, caminhemos ao encontro do Senhor e alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de terminar a nossa celebração, lembrar os acontecimentos fundamentais ao longo desta semana para a Paróquia da Sé. Amanhã, pelas 19h30, no Centro Pastoral, a reunião de leitores. Na terça-feira, pelas 20 horas, preparação de batismo, também no Centro Pastoral da Sé, já não no Salão de Santa Luzia, como era habitual, na primeira terça-feira de cada mês, mas no Centro Pastoral da Sé. Terça-feira, pelas 20 horas. O pároco da Sé visitará os doentes na próxima sexta-feira, pelas 14 horas, os doentes da Zona A. E nos dias 8 e 9, sábado e domingo próximos, retiro das equipas de casais de Nossa Senhora no Salão do Seminário. Começa no sábado, a partir das 14 horas, depois no domingo da manhã e de tarde, um retiro que é aberto também a outros casais, porventura queiram inscrever-se. No próximo domingo, dia 9, pelas 18 horas, é a festa de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Cabido da Catedral, uma festa que será presidida pelo Sr. Dom João, domingo, dia 9, pelas 18 horas. Muito obrigado pela vossa atenção. No final da nossa Eucaristia, eu quero saudar a todos, mais uma vez, naturalmente de uma maneira muito particular, o Sr. Cônego Ricardo, o Sr. Padre Mário, que vem da Diocese do Algarve e que está a orientar os retiros, ou os turnos de retiro dos nossos sacerdotes. Estivemos em Ponta Delgada na passada semana, amanhã iremos iniciar aqui em Angra um novo turno de retiros. Agradeço-lhe mais uma vez agora, nesta comunidade diocesana, a sua presença e a sua disponibilidade e peço-vos que tenhamos presentes os nossos sacerdotes. Nesta semana, na nossa oração, uma intenção especial pelos que estão a fazer o seu retiro, pelos que já fizeram e os que ainda irão fazer noutras circunstâncias, para que o Senhor santifique os nossos sacerdotes da nossa Diocese e que nos dê as vocações que tanto nós carecemos, vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, matrimoniais. Naturalmente que hoje saúdo naturalmente os nossos seminaristas e sobretudo agora neste tempo de exames, que o Senhor os ilumine, e saúdo os nossos diáconos, saúdo naturalmente aqueles que nos seguem pela Antena 1, como é habitual, e pela Vitec, e por isso para todos eu imploro também as bênçãos do Senhor. Abençoo hoje, de uma maneira muito especial, para os nossos consagrados religiosos e religiosas ou leigos consagrados. Que o Senhor lhes dê a graça da santificação e da comunhão com o Senhor e que a nós nos desperte para sermos verdadeiramente despertadores e entusiastas promotores da vocação religiosa masculina e feminina que tanto carecemos também. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.